Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que este vídeo toque o coração de pelo menos uma pessoa. Na minha adolescência, eu precisei fazer uma cirurgia. E depois dessa cirurgia eu nunca mais fui a mesma. Eu sinto muitas dores na coluna e eu não tinha nada disso. Eu não sei dizer o porquê de eu ter ficado assim. Eu amo frio, mas eu percebo que todas as vezes que está muito frio, a minha coluna dói mais. Assistam o vídeo até o final porque vocês irão entender por que eu estou contando isso. Um tempo atrás eu estava trabalhando em uma função que exigia muito esforço. Então eu sempre chegava em casa com muitas dores e eu tomava diariamente 2 remédios por dia. Até que eu precisei me afastar do trabalho porque não estava mais dando para suportar. Eu lembro que uma vez eu acordei para trabalhar e eu tive uma crise terrível de dor. Eu fui hospitalizada, a coisa estava ficando bem complicada. E aí, um tempo depois do meu afastamento, uma amiga minha me indicou para um novo emprego. E era exatamente o que eu precisava, não exigiria tanto. Eram crianças um pouco maiores que não precisavam tanto de cuidados. Então, era exatamente o que eu precisava naquele momento. E estava tudo se encaminhando para eu começar naquele novo emprego, só que eu deveria esperar um mês, porque a funcionária que iria sair, a professora que iria sair, ainda tinha um tempo, que era exatamente um mês, então depois que ela saísse, eu entraria no lugar dela. E faltavam poucos dias para completar aquele período de um mês. Poucos dias. Só que antes de terminar o prazo, aconteceu o que aconteceu. O coronavírus chegou com tudo e mudou todos os planos. As escolas fecharam e eu não pude nem ao menos começar naquele emprego. Mas eu não questionei a Deus em nenhum momento. Eu não reclamei, não resmunguei com Deus. Eu fiquei em paz comigo mesma porque eu tenho aprendido que eu não tenho controle da minha vida, eu não tenho controle de nada. Deus é quem controla a minha vida. Então eu fiquei em paz e só orei. Pedi para o Senhor que me ajudasse, que entrasse com providência na área profissional da minha vida. Então assim, o Senhor, Ele veio com tanta bondade sobre mim, com tanta misericórdia, porque de repente surgiu a oportunidade de eu dar aulas em casa, aulas particulares. E aí eu percebi que o Senhor abriu uma porta, não da maneira que eu esperava, mas da maneira que tinha que ser. E foi tão prazeroso para mim continuar o meu trabalho, fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu me formei para fazer. E então na segunda-feira dessa semana, que eu estou postando este vídeo, segunda-feira eu comecei a sentir uma dor no meu braço, uma dor estranha no meu braço direito, mas não dei muita importância. E quando eu acordei na terça-feira, eu não conseguia me mexer. Foi como a primeira crise que eu relatei no início do vídeo que eu tive na época em que eu estava em outro trabalho. Só que 2 vezes pior. Com muito esforço eu consegui me levantar. Eu levantei gritando porque eu não aguentava de dor. Eu não conseguia fazer esse movimento. Eu não conseguia abaixar a cabeça. Eu fiquei deitada no sofá, tentando achar uma posição confortável, porque não adiantava o que eu fizesse. Eu fiquei deitada da hora que eu acordei, que era mais ou menos 7 e pouco da manhã, até 1h30 da tarde. Eu fiquei muito preocupada porque eu não queria ir ao hospital. Eu só conseguia orar em pensamento. Por isso que eu digo a vocês, aproveitem enquanto vocês podem buscar a Deus, aproveitem cada tempo livre, cada oportunidade, porque nós não sabemos se amanhã estaremos com saúde, nós não temos o controle de nada, temos o hoje, temos a oportunidade hoje, mas e amanhã? E se amanhã eu adoecer e não conseguir me ajoelhar para orar? Só vai restar a misericórdia de Deus, só vai restar os meus pensamentos,
Mas graças a Deus que eu já estava abastecida espiritualmente, porque diariamente, eu já falei para vocês, eu tenho períodos de oração, períodos de leitura da palavra. Então é muito importante manter esses hábitos enquanto estamos saudáveis, para quando chegar o dia mal, você estar abastecido espiritualmente. E aí quando deu 1h30 da tarde, me veio um despertamento. É como se dentro de mim o Senhor estivesse falando assim: levanta e se movimenta. Você precisa se levantar, você não pode continuar deitada, porque se você continuar deitada, a situação só vai piorar. Com muito esforço eu me levantei e comecei a me movimentar, comecei a andar pela casa, comecei a fazer as tarefas de casa, fui lavar a louça, morrendo de dor. Eu não conseguia fazer movimento nenhum com a minha cabeça. E eu comecei a lavar a louça e eu senti como se os meus músculos estivessem relaxando, eu não sei explicar. Aí depois eu fui limpar o fogão, depois peguei a vassoura, fui varrendo a casa e parecia que eu estava melhorando, porque eu estava me movimentando. No início foi difícil, mas depois foi como se eu estivesse exercitando os meus músculos naquele momento. Mesmo com dores, eu precisava fazer isso, porque se eu continuasse parada, eu não iria melhorar e ainda iria ficar pior. Resumindo, eu consegui limpar a minha casa inteira e no final, quando eu terminei tudo, eu já estava me sentindo melhor. Ainda sentia um pouco de dor, mas não como antes. E eu havia pedido ao Senhor, havia clamado: Senhor, me faz melhorar até o final do dia. Tudo isso em pensamento, porque eu não quero ir ao hospital. Então, antes de terminar o dia, eu melhorei e até entrei no meu Instagram, fiz uma postagem nos meus stories, já estava me sentindo bem melhor. Não foi preciso ir até o hospital. Uma irmã da igreja também deu um medicamento que foi assim a minha salvação, me ajudou também. No outro dia eu já amanheci melhor, estou estável, mas enfim, o que eu quero dizer falando tudo isso para vocês? Qual é a questão deste vídeo? As pessoas estão dizendo: nós não temos o controle de mais nada, nós não sabemos o que vai acontecer conosco, nós não sabemos quando essa pandemia vai acabar. Mas você já teve controle de alguma coisa na sua vida? Porque eu nunca tive o controle de nada. Eu nunca soube o que iria acontecer no outro dia, com coronavírus ou sem coronavírus. Nós nunca tivemos certeza de nada. Eu não sei o que cada um de vocês está passando. O orçamento está curto. A única certeza que temos é que existe um Deus todo-poderoso que está cuidando de cada um de nós. Sempre será uma luta constante, uma luta diária. Nós não teremos sossego enquanto estivermos aqui. As promessas de Deus ainda podem acontecer em tempos difíceis, em tempos de crises? É claro que podem, mas a nossa luta não vai acabar com a vacina do coronavírus. Olhe ao redor. Lembre-se da passagem que diz sobre os lírios do campo. Quem veste os lírios do campo? O Senhor veste os lírios do campo. E a palavra diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e glória, recebeu tanto cuidado como os lírios do campo. Então, se o Senhor se importa com os lírios, com as aves do céu, você acha que Ele não se importa com você? Por que Ele não se importaria com você? Você pode perceber a bondade de Deus em meio ao caos na sua vida? Será que você não notou nenhum vestígio do dedo de Deus na sua vida durante essa pandemia? Se você está com muito tempo livre, você que tem a oportunidade de ficar em casa, aproveite esse tempo, porque como eu falei a vocês, hoje eu estou saudável, amanhã eu não sei, eu preciso aproveitar o hoje. Para amanhã, se eu não puder orar, se eu não puder dobrar os meus joelhos, eu já estarei abastecida espiritualmente. Lança teu pão sobre as águas e confia que depois de muitos dias você o encontrará. O que isso significa? Tenha fé e perceba a bondade de Deus nos pequenos detalhes.
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.